Seja bem-vindo mais uma vez a essa série, o Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. Eu sempre repito todas as vezes por que eu estou fazendo essa série. Eu escolhi o Evangelho de João para essa série, que o Evangelho de João é o que mais faz você entender o Cristo. Porque os outros evangelhos são belíssimos e de uma sabedoria imensa. O Marcos, o menor dele, é aquele pragmatismo dos romanos, que ele escreve para os romanos mostrando Jesus o servidor de todos. É fantástico como ele escreve. O Lucas é grego, escreve na linguagem bela dos gregos, mostrando o ser perfeito, com aquele conhecimento, aquela poesia dos gregos que o Lucas tem. O Mateus escreve para o povo hebreu, mostrando que na realidade o Cristo, o Messias, é o mesmo que os profetas, que são médios antigos do Velho Testamento, dizia que o Messias ia chegar, ia ser a última palavra. É verdade, tudo isto é. Mas o João é que mostra mesmo o Cristo. Até o início do Evangelho do João já é diferente. E o Verbo se fez carne. Olha como é que ele começa. Então, o Espiritismo, por que eu escolhi o Espiritismo? Porque os Evangelhos de João são estudados, analisados por milhões de pessoas. Esses companheiros teólogos preparados do meio evangélico, meio católico, os ortodoxos, anglicanos, tem muitos preparados, fazem boas interpretações, mas tem as coisas dos dogmas aí no meio que às vezes confunde e atrapalha. Mas o Espiritismo, ele apresenta Jesus diferente. Na realidade, o Espiritismo, ele traz de volta o Cristo. Por isso que essa lição, a missão do Consolador, ele traz de volta o Cristo. E aí nós vamos entender o Cristo melhor na hora, debaixo da pedagogia espírita. E o inconsciente puro, eu já falei isso, mas eu vou depois fazer um capítulo inteiro, um simpósio só sobre esse inconsciente, principalmente na pegada do Jorge Andréa, no ensinamento desse professor Jorge Andréa, que ainda é pouco conhecido por enquanto, mas ele será conhecido, deixou um trabalho fantástico. Era um psiquiatra baiano que morava no Rio de Janeiro, era um major também da aeronáutica, deixou um trabalho fantástico, muitos livros, e ele fala desse inconsciente, porque é como se você entendesse. Ele diz a parte do consciente nossa, que a gente tem consciência, mas ele chama a atenção que grande parte está no inconsciente. Que outros mestres, o Freud, o Jung, Adler e tantos mestres do psiquismo chamam a atenção desse trabalho do inconsciente. Só que Jorge André chama a atenção assim: o inconsciente atual é coisas desta vida, dessa existência, na vida intrauterina, com 6 meses, 1 ano, 2 anos, coisas que você não lembra, mas está guardado. A qualquer instante pode vir à tona. É o subconsciente do Freud. Mas tem coisas que é de outras existências. Como é que você estava há 1000 anos atrás, há 10 mil anos, há 20 mil anos, há 500 anos atrás? Tem muitas informações que está armazenada no seu inconsciente passado, arcaico, que está armazenada, sobretudo no perispírito. Quem estuda essa parte sabe. Mas existe uma parte que é divina, que essa foi Deus que armazenou em cada um de nós. Esse inconsciente puro que o Jorge André chama a atenção, que é um pouco diferente do self, do Freud, do Jung, mas não vou misturar aí esse assunto. No Jorge André, inconsciente puro, esse inconsciente puro é a parte que é indestrutível, é incorruptível, que tem em cada um de nós. É esse inconsciente puro, que é onde está sentada o Cristo, a parte de Deus nossa, que nós vamos precisar trazer para a nossa consciência atual, para o ego, essa força organizadora da consciência, trabalhar ela. É esse inconsciente puro que os companheiros da psicologia, da psiquiatria, da educação vai precisar trazer, porque às vezes faz um mergulho e o mergulho não chega até lá.
esse inconsciente puro. Por isso que eu fiz a ligação inconsciente puro, o Espiritismo e o Evangelho do João. Porque o Evangelho do João, você conhece o Cristo. E conhecendo o Cristo, você conhece o inconsciente puro do Cristo, que está, ele, o Pai, é um, porque ele está na frequência já de Deus. Mas você conhecendo o inconsciente puro do Cristo, você tem uma ideia do seu inconsciente. Só que a nossa é para trabalhar, a nossa está na forma germinal. Mas também nós podemos entender que nós e o Pai somos um. Só que Jesus está na plenitude e a nossa ainda está entendendo, começando agora. Então, na lição de hoje, que eu fiz a tradução, usei a tradução do Ferreira. Eu sempre tenho dito isso, porque o Ferreira traduziu o Evangelho para o português, e eu escolhi Ferreira porque é mais lida, o Ferreira atualizado. Existem outros evangelhos espetaculares para poder discutir, inclusive no meio espírita. Nós temos o Cavalcante, o Haroldo Dutra deixou uma tradução fantástica, boa, mas eu peguei essa de propósito. Então vamos ver o que é que ele diz na missão do Consolador. Olha como é que ele começa. Capítulo 16. Versículo 1, ele diz, Jesus falando para os discípulos dele, já estava perto de Jesus ser preso, já estava perto, Jesus já estava nos últimos instantes ensinando para os discípulos, que você vai ver que até o capítulo 17, Jesus está ensinando para os discípulos, dando todas as informações que ele pode. E agora, do 13 em diante, ele praticamente está só com os discípulos. É muito interessante isso. E ele falando para os discípulos, dizendo uma das coisas muito importantes, que ele deixa para dizer quase nos últimos instantes. Tenho dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. Já está dizendo o futuro dele breve. Que ele seria expulso das sinagogas. Jesus falou das sinagogas. Eles eram acostumados à sinagoga, no templo dele. Mas eles iam se chocar tanto com os discípulos de Jesus, quando fosse ensinar as coisas do Cristo, que eles iriam expulsar. Igual alguns mestres da sinagoga queriam matar o Cristo. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Quando mataram Jesus, estava achando que estava fazendo um papel bom para Deus. Quando mataram João Batista, era a mesma coisa. Quando mataram o primeiro mártir do cristianismo, o Estevão, foi assim. A maioria desses discípulos do Cristo no início ia ter morte até violenta. Todos eles tiveram morte violenta, ou queimado, ou cortado, ou arrancado a cabeça, ou crucificado. O único dos discípulos de Jesus que não teve morte violenta, morreu de velhice, foi o João. É o único. Também é para a interrogação nossa. João foi o único discípulo de Jesus que ficou ao pé da cruz. Não fugiu, ficou ao pé da cruz. Também foi o único que não teve morte violenta. Como também Maria, que ficou ao pé da cruz, não teve. Como Madalena, que ficou ao pé da cruz, não teve. É muito interessante. Madalena morre velhinha nos braços de Maria. É assim que os historiadores descrevem. Mas não vamos mudar o assunto. Julgará com isso culto a Deus. Isto farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ele disse, vamos fazer isto porque não conhece nem o Pai nem a mim. O Paulo praticamente inflamou aquela multidão para apedrejar o Estevão. Ele não conhecia nem Jesus, nem o Pai. Na hora que conhecia, ele não ia entender, fazer mais isto. O entendimento do Cristo. Por isso as pessoas só conhecem Jesus na hora que entendem o Cristo. Porque o Cristo você entende a Deus, é nesse caminho. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis que eu vos disse. Olha o que ele está dizendo. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Ele disse, eu não disse isso antes, que eu estava convosco. Mas agora, né, que está chegando a hora que eu vou sair, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Ele está dizendo que ele não disse isto porque estava junto.
Mas agora ele não vai ficar junto, que ele vai para o Pai. E as perguntas perguntam, para onde vais? Ninguém pergunta para mim. Pelo contrário, porque eu tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Toda justiça, porque vou para o Pai. E se não me veres mais, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Olha que coisa ele está dizendo fantástica. Ele está dizendo que ele está falando isso agora, falando inclusive que os discípulos seriam mortos e perseguidos, seria expulso das sinagogas. Olha o que ele está dizendo. Ele disse, eu não disse isso antes, porque vocês estavam comigo, isso não ia acontecer. Mas agora que eu vou, que vocês darão testemunho, que vocês serão as minhas mãos, meus pés, as minhas palavras, vocês espalharão o meu magnetismo por aí afora. Aí vocês precisam saber. Também atualmente, quem é seguidor do Cristo, ele está falando, não é só para, Jesus fala para todas as épocas. Por isso que ele diz, eles ficarão com vocês até o fim do tempo. Ele está falando para os discípulos atuais. Está dizendo que você também, ele vai ficar com você até o fim. Ele está dizendo, aí ele diz para os discípulos, que ele veio, aí ele disse, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Consolador chegar, vai com você isso. O pecado é erro, atirou fora do alvo. O pecado é nós entendermos que o Consolador nos mostra, o Espiritismo chama a atenção disto. O pecado é você sair das leis divinas. Toda vez que você estiver dentro da harmonia das leis divinas, você estará na frequência de Deus. Ou seja, quando você estiver no amor, na paz, na fraternidade, na alegria, no amor, você estará na frequência de Deus. Mas quando você estiver no desamor, no ódio, na raiva, na mágoa, na culpa, estiver querendo fazer vingança, querer ficar rico a todo preço, nem que passe rasteira dos outros, ter poder de todo jeito, querer se achar o maior, com certeza você está fora da frequência de Deus, estará no pecado, como ele diz, estará no pecado. Da justiça, porque a justiça está em Deus, a justiça está em Deus. Por isso que você vê a justiça está em Deus, por isso que o Espiritismo fala lá nas leis divinas, como a última lei, a lei da justiça, do amor e da caridade. É essa a justiça está em Deus. E quem melhor pôde apresentar a justiça ao mundo, senão Jesus? Faça com o próximo o que gostaria que fizesse com você mesmo. Olha como ele está dizendo. Ame o próximo como se fosse a você mesmo. Olha ele dizendo. Perdoai porque são filhos de Deus que momentaneamente está equivocado. A justiça está lá em Deus. E ele diz, e o juízo do pecado, porque o juízo do pecado, como ele diz, o mundo já cometeu isso, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Olha o que ele está dizendo, já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer. Olha o que ele está dizendo. Naquelas horas, já próximo de ser preso. Tenho ainda muito que vos dizer. Mas vós não podeis suportar agora. Ele está dizendo o que ele tem para dizer. Não pode suportar agora. Enquanto vier, porém o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. E as pessoas, às vezes, dizem que o Espírito da verdade diz assim, que foi o Pentecostes. Ele está dizendo que as pessoas não tinham condição ainda de saber tudo. Por isso que o Consolador prometido veio depois de tanto tempo.
Consolador prometido é o Espiritismo, que está relembrando de novo. É igual lá, o Velho Testamento, os profetas dizendo, o Messias vai vir, o Messias vai chegar, deu mais ou menos o período que ia chegar, e o Messias chegou, e ainda existe judeus esperando o Messias. Já tem 2000 anos que o Messias chegou, e ainda estão esperando o Messias. A mesma coisa o Consolador Prometido já chegou, já está relembrando de tudo de Jesus. O Espiritismo é a volta do cristianismo. O espírito é convidado a ser um cristão autêntico. O espírito é convidado a louvar Deus, não através de cantorias nem de rituais. Ele é louvar Deus através de ações, de pensamento, de trabalhos, mostrando que ele realmente é um seguidor do Cristo. O seguidor do Cristo é como Jesus disse, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Quem quiser ser maior, que sirva mais, que ame mais. Aí ele diz, e aí ele vai relembrar de tudo, e dirá tudo o que eu vi, denunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de ensinar. Na realidade, o Espiritismo é para fazer isto. Se alguns não estão fazendo, é porque não estão entendendo. Tudo quanto o Pai tem é meu. Ele está dizendo tudo que o Pai tem é dele. Mas por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então ele diz, tudo que eu tenho, o que o Pai tem é meu. E ele vai anunciar ele, porque quando você anuncia o Cristo, está anunciando Deus. É por isso que ele diz, a frequência de Deus, Deus é nosso Pai. Todos nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós. Deixamos o nosso ego, as personalidades abafar isto, e agora precisa ser aberta para que possa exteriorizar. Por isso que Jesus diz, a luz, uma cidade iluminada, todos vão ver. Precisa, o candeeiro não pode ficar escondido. Essa luz tem que iluminar, e essa luz já está dentro de nós. Jesus é a luz do mundo, ele veio acordar a luz que está dentro de nós. É como se fosse uma brasa, todos têm essa brasa, mas a cinza apagou essa brasa momentaneamente. Mas quando Jesus sopra, a brasa volta a mostrar o seu fogo. E nós temos essa brasa, só precisamos deixar que Jesus sopre essa brasa, porque senão a cinza vai dominar, e a cinza dominando, a gente não esquenta nada. Nós precisamos esquentar o mundo, porque Jesus veio para isto. Precisamos iluminar o mundo, mas a luz que vai iluminar o mundo é a luz de Jesus, que é a mesma luz de Deus. Mas você vai ser um retransmissor dessa luz. Na realidade, a luz está nele. Ele diz, no versículo 16 ainda desse capítulo, um pouco e não mais me vereis. Ele está dizendo para os discípulos, um pouco e não mais vereis. Outra vez, um pouco, ver-me-eis. Ele diz, um pouco me vereis, não mais me vereis. Outra vez, um pouco e ver-me-eis. Porque ele ia ser crucificado, morto. 3 dias depois ia aparecer, ia ficar 40 dias aparecendo, ele diz de novo, mas um pouco vereis. Então alguns de seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diz, pois, que venha a ser este um pouco, os discípulos dizendo, não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disso que eu vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamenteis, o mundo se alegrará. Vocês chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. Mas ficareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. É verdade. Os discípulos iam ficar muito tristes, e os chefes ali, o Anás, o Caifás, e
talvez alguns romanos, ficaram alegres com a morte do Messias, mas porque ele não estava entendendo que o Messias era enviado de Deus. Era o Espírito mais perfeito que Deus colocou como modelo e como guia para todos nós. É o mais perfeito. Por isso que Jesus tem bilhões de anos na nossa frente. Jesus está na Terra desde o início da Terra. Por isso que ele é um dos construtores da Terra. Ele comanda tudo. Comandou esse planeta quando era mais atrasado, era primitivo, e transformou num planeta de prova e expiação. E vai transformar esse planeta num planeta de regeneração, porque ele é o comandante. Eu volto a dizer, pare de olhar Jesus como chefe religioso. Jesus é muito mais do que chefe religioso. Jesus é o chefe da religião, da filosofia, da ciência, da arte, da política, do social, porque Jesus é o diretor do planeta, ele é o chefe dessa constelação. Olhando Jesus como chefe religioso, ele fica pequeno, ele é muitas vezes maior do que isto. Aí ele diz, o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Imagina a alegria quando eles veem que Jesus não morreu, que o Espírito continua, porque Jesus vai se materializar diante dele. Mas Jesus diz, o que eu faço qualquer um pode fazer. Nossos espíritos também não morrem. Só que não precisamos materializar, nem temos capacidade de estar materializando como ele fez, mas naquele momento precisava. Ele diz ainda, a mulher, quando está para dar luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Olha o que ele está dizendo. Naquele dia nada me perguntareis. É como se fosse igual o Seito. O Seito morre, mas depois que sabe que não morreu, olha que alegria imensa, que o Espiritismo veio chamar a atenção. A vida continua, o Espírito não morre. Isso é uma coisa fantástica, você saber que você continua vivo. A única diferença é que você vai colher o que você plantou. Se você plantou carrapicho, não espere colher mamãozinho doce. Não vai ter que colher carrapicho. E nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome, porque nada tinha pedido em nome dele, pedi em nome do Pai. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ele está dizendo que a partir de agora, tudo que você pedir em nome dele, ou seja, o seu inconsciente puro vai acordar o que o Cristo veio acordar dele. E o Cristo é a luz do mundo, veio iluminar a luz que está dentro de você. Cristo é o bom pastor. Ele veio acordar as ovelhas que é cada um de nós. Mas a proporção que você acordar, você também acordará outros. Não pelo que você disser, que não pesa tanto escrever, mas o que você for. Então o cristão é aquele que mostra as suas pegadas. Aonde você passar, que as suas pegadas sejam luminosas. Mas seja luminosa sabendo porque é o Cristo que ilumina as suas pegadas. Lembre como ele diz na lição da videira, se você é um galho que está preso naquele tronco da videira, você produzirá muitos frutos, mas se você estiver separado, você não produzirá nada. Então Jesus faz com que você entenda quem é Deus. Por isso que ele disse, o que eu ensino é o que o Pai quer que eu ensine. E a proporção que você entende Jesus, o Evangelho de João, dá para você entender, você entende o inconsciente puro de Jesus, que é o inconsciente puro de todos, só que Jesus já trabalhou num grau de bilhões de anos na nossa frente. Mas o potencial é imenso, a possibilidade nossa, o Cristo que está dentro de nós tem uma capacidade imensa.
Se você não valorizar tanto a parte egóica e valorizar mais a parte crística, você fará coisas inacreditáveis. Eu não diria milagre, milagre é uma palavra, diria sinais, como João diz. Fará sinais que só aquele que está com Deus faz. Meu irmão, você veio para ser um instrumento de Deus. Você veio para ser instrumento. E o que é que está fazendo que ainda não acordou para isto? Você veio para amar, para servir, para tomar o caminho do bem, da fraternidade, da alegria, da paz, do consolo, da esperança. Seja esperança por onde você for. Seja consolo. Há muitas dores e muitos sofrimentos precisando do seu consolo. Vê que Jesus, quando chegou, tinha um amor indescritível pelos sofredores. Olha Jesus curando cegos, aleijados, leprosos, surdos, mudos, obsediados, ensinando a verdade, falando da vida. A vida é Deus, é a vida de cada um, é a essência divina que está dentro de cada um de nós. E Jesus vê acordar essa vida que está dentro de cada um. Ele quer que você tenha vida em abundância. É assim que Ele quer. Ele quer acordar a verdade, trazer a verdade está em Deus. Ele é o representante de Deus aqui na Terra, trazendo a verdade. A verdade é que vai nos libertar. Vida em abundância. Ele é o caminho, porque como é que nós podemos ir na direção do Pai, se o modelo mais perfeito, o arquétipo perfeito, como diz o Jung, é Jesus. Então esse modelo que é o guia nosso. Então Jesus é nosso guia, nosso modelo. É para que possamos olhar para Ele e dizer, se o Mestre ensinou para nós as lições do perdão, é porque é preciso aprender a perdoar. Porque você perdoando é um preventivo de tantas e tantas moléstias, tantos e tantos sofrimentos. Jesus convida cada um para tomar a lição do amor. E você é convidado para tomar. A proporção que você for amando, você estará sendo instrumento de Deus. Estará exemplificando Jesus. Que você, por onde for, seja o Evangelho vivo aonde estiver. No trabalho, na rua, na igreja, no lazer, na família. Deus te abençoe, meu irmão. O Consolador prometido veio relembrar tudo que tinha dito Jesus. Até o próximo encontro. Deus te guarde.